Entramos agora em um território arenoso e complicado, porque vamos falar de algo que naturalmente nos deixa desconfortáveis. Perceber que nós, seres humanos, somos completamente inclinados ao pecado. Você pode argumentar, pastor, isso aí é por sua conta, eu estou mais inclinado a fazer coisas boas. Deixa eu lhe contar uma coisa. Se você conhece ou já ouviu falar a respeito do apóstolo Paulo, um daqueles personagens bíblicos mais famosos do Novo Testamento, certa vez ele afirmou: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Isso diz respeito à depravação total do ser humano, ou como nós somos dominados por aquilo que chamamos de pecado. Paulo foi quem escreveu: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O que está acontecendo nesse texto? Sobre o que o apóstolo Paulo está falando? Ele, na verdade, apresenta um questionamento em relação aos judeus. No início deste capítulo, ele começa a colocar algumas aparentes vantagens que os judeus tinham em relação aos chamados gentios, ou seja, aqueles que não comungavam da mesma fé e não tinham a mesma experiência religiosa que os judeus tinham. E ele começa a falar dessas vantagens porque aos judeus foi dada a lei. Então eles tinham conhecimento dos direcionamentos do que hoje nós chamamos de Antigo Testamento da Bíblia, principalmente dos 5 primeiros livros chamados de Pentateuco ou de Torá dos judeus. Eles conheciam isso. A eles foi dado o conhecimento da lei. E Paulo então fala das vantagens disso, como isso era bom para a vida deles e importante para eles. Mas no versículo 9, começamos a achar que Paulo parece estar sendo um pouco incongruente. Antes ele dizia que sim, os judeus tinham vantagem porque eles receberam os ensinamentos, porque eles conheciam as escrituras. Como é que Paulo está agora dizendo que eles não têm mais vantagem? Pois agora Paulo está falando especificamente a respeito da luta contra o pecado em relação à salvação. Ou seja, está questionando a moralidade religiosa deles. A lei não os livra do pecado. Tanto aqueles que eram gentios, ou seja, os não religiosos, quanto os judeus que eram os religiosos conhecedores da lei, todos estavam sujeitos ao pecado da mesma maneira. Estariam os judeus em vantagem porque eles são religiosos, porque eles carregam as escrituras e conhecem os ensinamentos? Paulo está dizendo que não. Ele discorre ao longo desta carta a respeito disso, que tanto os judeus religiosos quanto os gentios não religiosos estão debaixo do jugo do pecado. E aí Paulo prossegue, como está escrito, e ele vai fazer uma série de citações de textos do Antigo Testamento. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas que enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olhando para os ensinamentos do apóstolo Paulo, especificamente a partir deste capítulo 3 da Carta aos Romanos, eu queria trazer alguns princípios para você refletir. O primeiro deles é que essa depravação total do ser humano evidencia nossa rebelião contra Deus. Paulo está dizendo que não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não é da nossa natureza, não é normal para nós caminharmos na direção de Deus. A normalidade para nós é caminharmos na direção dos desejos do nosso coração, da nossa autonomia, fazer as coisas à nossa maneira. É normal para nós caminharmos ao encontro daquilo que nós chamamos de pecado. É importante que isso fique bem estabelecido, porque muitas vezes nós criamos na nossa cabeça a ideia de que existem 2 tipos de pessoas.
as boas, aquelas que prestam, como nós, que vamos à igreja, temos um comportamento moral, ético, que fazemos as coisas corretas, e aquelas que estão do lado de fora dos muros de nossas comunidades cristãs, e essas não prestam. Não é assim que pensamos? Isso não é Bíblia. A Bíblia não dá nenhum embasamento para se pensar assim. A Bíblia nos faz entender que só existe um tipo de pessoa, aquelas que não prestam, e eu e você estamos no pacote. Dói ouvir esse tipo de coisa, não é mesmo? Mas essa é a realidade. Não há justo, não há quem busque a Deus. Nós estamos em constante rebelião contra Deus. Eu gosto sempre de alertar, porque às vezes nós usamos a etimologia da palavra pecado, e então interpretamos o pecado da seguinte maneira: pecado é raual. Eu particularmente não gosto dessa interpretação. Sabe por quê? Porque se eu penso que pecado é errar o alvo, é só eu praticar bastante que uma hora eu acerto. Na verdade, pecado tem a ver com cometer crimes contra Deus, com fazer as coisas do meu jeito e não do jeito de Deus. Pecado tem a ver com autonomia, e é isso que nós fazemos o tempo inteiro. Eu e você, e o apóstolo Paulo também. Constantemente o nosso coração está nos direcionando para aquilo que nós entendemos que é melhor para nós, mas não necessariamente aquilo que é de fato melhor, porque a Bíblia nos ensina que o melhor é a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, mas nós estamos fazendo do nosso jeito. Você pode até dizer que procura seguir os princípios bíblicos, que lê a Bíblia e segue as orientações. Jesus, quando questionado a respeito dos mandamentos, estabelece o primeiro e maior mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu não consigo fazer isso. Constantemente eu me percebo colocando um monte de coisas na frente de Deus. Às vezes a minha família, às vezes minha profissão, às vezes algum sonho pessoal, às vezes o meu ministério. Constantemente nós colocamos coisas no lugar de Deus. Então, nesse quesito, eu já fui reprovado. E vamos para a segunda parte. Qual é o segundo mandamento que ele estabelece? Amar o próximo como a si mesmo. Agora me convença de que você ama, mesmo aquele que você não conhece ou quem fez algum mal contra você, da mesma maneira que você ama a você mesmo. Desculpa, mas a realidade é uma só. Nós não conseguimos seguir os princípios e os preceitos de Deus. Nós viramos as costas para Deus, fazemos as coisas do nosso jeito, não do jeito de Deus. Até aquilo que nós fazemos de bom, muitas vezes nada mais é do que uma extensão do nosso próprio egoísmo. Estava um dia desses assistindo a um desses programas de televisão, no sábado à tarde, e contava-se a história de uma jovem adolescente que fazia um bonito trabalho com crianças em uma comunidade carente, e em determinado momento a repórter perguntou para ela: mas por que você faz isso? Por que você gasta o seu tempo assim? Poderia estar fazendo tantas outras coisas, por que se dedicar a essas crianças? E ela respondeu com muita sinceridade: porque quando eu faço isso, me sinto bem comigo mesmo. No momento em que ela deixar de se sentir bem, vai deixar de fazer, porque nós somos assim. Até a nossa bondade acaba se tornando uma extensão do nosso egoísmo. O profeta Isaías é contundente quando ele fala a respeito disso. No versículo 6 do capítulo 64, Isaías afirma que, de fato, nós somos injustos, impuros, e ele diz algo que para mim é muito forte: que as nossas obras de justiça, as nossas boas ações, as coisas boas que fazemos diante de Deus são trapo de imundícia. Deixa eu tentar contextualizar a fala do profeta Isaías. Você sabe o que significa trapo de imundícia? Era o pano que a mulher usava para conter a sua menstruação. Em outras palavras, Isaías está dizendo que ele não está falando dos nossos pecados, mas sim do que fazemos de bom, ou tentamos fazer de bom, ou achamos que é bom. É como se pegássemos um monte de absorventes usados, muito sujos, colocássemos tudo isso em cima de uma bandeja e disséssemos para Deus: olha, Deus, isso é o melhor que eu tenho para te oferecer. Isso é o melhor que eu tenho para te dar. Absorvente usado é tudo que temos para dar para Deus. Porque nós estamos completamente contaminados pelo pecado, pela opção que fizemos pelo pecado. Eu sei. Às vezes alguns questionamentos surgem porque nós falamos que esse pecado é algo que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que cometeram esse crime contra Deus e nós já nascemos com isso impregnado em nós. Alguns dizem assim: então eu não tenho nada a ver com isso. Um dia desses eu estava vendo um daqueles vídeos que a gente recebe pelo WhatsApp e tinha uma mulher muito brava, porque estava fazendo muito calor e ela estava tendo que passar roupa e reclamando. Tá vendo? É tudo culpa da Eva, porque se ela não tivesse pecado, a gente estava até hoje andando pelado por aí, não precisava ficar aqui passando roupa. Mas ainda que isso seja uma realidade, nós carregamos o pecado por causa da hereditariedade, por causa do erro de nossos primeiros pais.
mas nós também optamos o tempo inteiro pelo pecado. Porque ainda tenhamos esse discurso bonito de que Deus é aquele que guia o barco da nossa vida, no fundo, nós oramos e dizemos para Deus assim: Deus, se o Senhor não atrapalhar, está de bom tamanho, porque eu sei o que é melhor. É só seguir os planos que eu estabeleci que vai ser um sucesso. Porque quando oramos bonito, até mudamos a tonalidade da voz, começamos a usar palavras que normalmente não usamos, porque temos a convicção que vamos convencer Deus a fazer as coisas do nosso jeito. E isso é autonomia. É fazer as coisas do nosso jeito, não do jeito de Deus. Isso é pecado da mesma maneira. Então nós estamos completamente impregnados por Ele e optamos por Ele constantemente. Mas a depravação total também nos mostra essa rebelião que nós temos contra Deus. Mas quando nós nos voltamos contra Deus, contra o Criador, sabe o que acontece? Isso traz consequências para nós mesmos, criaturas. E aí nós percebemos que a depravação total evidencia a nossa rebelião contra nós mesmos. Quando constantemente nós nos sabotamos, nos levamos para longe daquilo que seria melhor para nós. Você já percebeu que nós não temos nem mesmo consciência daquilo que de fato é bom para nós? Porque às vezes uma coisa acontece e nós classificamos aquilo como ruim e depois de alguns meses dizemos até que aquela mudança, até que aquele desemprego foi algo bom, se configurou em algo positivo na minha vida. E olhamos para algo bom que classificamos como uma das melhores coisas que poderiam acontecer, 3 meses depois dizemos como foi péssimo. Nós temos essa incapacidade, porque essa rebelião se torna uma rebelião contra nós mesmos. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, apresenta um aspecto que sabota e muito o ser humano. Ele está falando a respeito da língua e da nossa capacidade de ficar falando coisas ruins o tempo inteiro. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Ou seja, esse nosso comportamento evidencia a nossa natureza, aquilo que nos tornamos. E ele fala que a nossa boca, a nossa língua constantemente nos levam ao engano. Isso é consequência de algo que brota do nosso próprio coração. O profeta Jeremias disse que o nosso coração é enganoso. Nós passamos a ter uma perspectiva equivocada sobre nós mesmos. E o ser humano é muito pendular. Tem hora que achamos que somos mais do que somos e às vezes achamos que somos menos do que somos. Nós percebemos pessoas lidando com muitas dores emocionais por causa disso. Isso tudo tem a ver com essa rebelião por causa da depravação total. Rebelião contra o Criador e que se estende contra nós mesmos. Dessa forma, passamos a viver uma vida sem plenitude, incompleta, com a sensação de que está faltando algo o tempo inteiro. Por isso que nós vivemos de maneira obstinada buscando alguma coisa. Sucesso profissional, mais dinheiro, relacionamentos afetivos, prazer, satisfação de alguma forma, porque nós temos uma vida incompleta. E aqui ele fala dessa maldição e amargura. Gradativamente, nós vamos nos tornando pessoas amargas, porque não conseguimos viver a plenitude da vida. Nós, longe de Deus, não conseguimos encontrar a verdadeira satisfação e tudo parece incompleto. O vazio dentro do nosso coração continua, a busca obstinada permanece, o tentar se sentir realizado e pleno. O grande desespero aqui é que não conseguimos encontrar satisfação e realização em lugar nenhum. E Paulo continua nos fazendo perceber que essa depravação total evidencia também uma rebelião contra os outros seres humanos. Deus cria e estabelece uma harmonia entre a humanidade, desde o Éden, mas no momento em que o pecado entra na história, o pacto estabelecido por Deus para conosco é quebrado por nós seres humanos e sabe o que acontece? A harmonia entre nós também é quebrada. Olha o que Paulo continua dizendo. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Nós temos a tendência de fazer o mal. Se você está lendo o relato da criação em Gênesis, depois que vemos a história do pecado se tornando realidade, o que acontece na sequência? Um irmão se voltando contra o outro, assassinando o outro. E nós passamos a ter um foco totalmente em nós mesmos, a viver a chamada teologia do próprio umbigo, pensando apenas em nós mesmos, uma visão totalmente individualista. Nessa direção, o filósofo e escritor alemão Johann Caspar Schmidt, que ficou conhecido pelo pseudônimo de Max Stirner, em seu livro O Único e Sua Propriedade, escrito em meados do século XIX, popularizou a ideia do individualismo ao falar da importância de nos percebermos egoístas. Segundo Stirner, a realização pessoal de cada indivíduo se encontra no desejo de cada um em satisfazer o seu egoísmo, seja por instinto,
ou conscientemente para agir em benefício de seus próprios interesses. O modo como nos comportamos enquanto indivíduos, os impulsos egoístas que nos possam mover, isso diz apenas respeito à nossa vida privada. Para Stinner, as nossas decisões pessoais não podem ser julgadas e questionadas, muito menos direcionadas por outros, mas devem simplesmente servir a nós mesmos. O ser humano se tornou totalmente egoísta. Ele está focado em si mesmo, no seu individualismo. Max Stirner não era um isolacionista, ele não dizia, então vamos viver sozinhos para encontrarmos satisfação em nós mesmos. O que ele defendia era, o outro é figura importantíssima na nossa vida, porque ele pode ser o objeto do nosso desejo ou o caminho para o objeto da nossa satisfação. Então, o próximo precisa ficar ali no cantinho para ser usado por nós, para nos trazer satisfação. Isso é muito sério. Uma das coisas que eu mais ouço como pastor, às vezes aconselhando pessoas que vão tomar decisões em suas vidas que trarão implicações complicadas para todos que estão ao seu redor é, mas pastor, eu tenho o direito de ser feliz. O que você vai fazer vai arrebentar com a vida de todo mundo, mas você tem o direito de ser feliz, porque o foco é em si mesmo. Essa visão é individualista e egoísta. E não pense que isso é exclusividade de nós que já somos adultos experientes. Não. Como isso está impregnado em nós desde que nascemos, é também uma realidade nas nossas crianças. Eu costumo dizer que no top 5 das primeiras palavras que uma criança aprende a dizer, meu e não sempre estão presentes. Às vezes, até antes de papai e mamãe. A criança já está explicitando o seu egoísmo. Isso sem falar a nossa total falta de respeito pelo ser humano como ser humano, pelos valores humanos como um todo, porque nós vivemos na era do relativismo. Quando me convém, eu prezo os valores dos outros. Se não é favorável a mim, eu sou contrário aos valores dos outros. Isso faz parte da nossa natureza e isso nos revela a nossa depravação total. O texto de Paulo vai apertando o cerco, esse discurso é mesmo intenso. Quando chega aos versículos 19 e 20, ele fala a respeito da consequência disso tudo. Ele começa a dizer que essa depravação total evidencia o juízo de Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Essas são as consequências por causa desta depravação, por causa do pecado. A Bíblia nos relata o pacto estabelecido por Deus na criação. Deus diz para a humanidade, ali representada por Adão e por sua esposa Eva, nós vamos viver um relacionamento de intimidade harmonioso, eu e vocês, e devia ser maravilhoso. Imagina, fim de tarde, Deus chegava para tomar um cafezinho com Adão, batia papo, devia ficar falando de religião, política, futebol, não sei se tinha time de futebol naquela época, provavelmente não. Talvez um time dos bichos, leões contra tigres, elefantes contra hipopótamos, mas eles ficavam lá, conversando. E sabe o que aconteceu? Deus disse para Adão que ele tinha duas possibilidades. Seguir vivendo esse relacionamento harmonioso ou fazer a opção de seguir o próprio caminho, de se tornar o seu próprio Deus. Isso era simbolizado no Éden a partir de uma árvore, conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Às vezes eu fico me questionando, Adão conhecia a Deus, então ele já conhecia o bem. Se ele comesse do tal fruto, o que ele poderia conhecer? Apenas o mal. Deus afirmou que existia essa possibilidade. Você pode questionar, mas por que Deus deu essa possibilidade? Porque Deus criou tudo de maneira perfeita naquele momento histórico. A humanidade podia fazer a opção por seguir com Deus ou não. Adão tinha essa possibilidade. Sabe qual a opção que ele fez? A opção pela autonomia. Por fazer as coisas do seu jeito. Por cometer um crime contra Deus. Por comer do fruto da árvore. O pecado em Gênesis 3 entra na história da humanidade. E aí o caos se estabelece. Porque as consequências se estabelecem. Você pode questionar, e muitos questionam, quando o sofrimento, a dor e a morte entram na história através do pecado. Por que Deus faz isso? A exemplo do filósofo escocês David Hume, que ponderou, ou Deus não é tão bom assim como dizem, pois se fosse não deixaria as coisas ruins acontecerem, ou então ele não é tão poderoso, até gostaria de resolver o problema do sofrimento, mas não consegue. A grande questão é que estamos tentando responder ao problema do sofrimento, do caos, da morte, a partir da perspectiva do caráter de Deus. E não vamos chegar a lugar nenhum tentando fazer isso. Só é possível respondermos ao problema do sofrimento quando nós olhamos pela perspectiva do pecado. Sabe por quê? Existem atributos imutáveis, aspectos que não mudam a respeito de Deus. Deus é reto, 100% correto. E ele estava em harmonia, ligado, como se houvesse um cordão umbilical entre ele e a humanidade, entre Criador e criatura. O ser humano, quando fez a opção e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, conheceu o mal.
Como Deus é completamente reto e o ser humano agora tem maldade, Deus e o ser humano não podem mais continuar totalmente ligados. Então esse cordão umbilical é rompido. A retidão de Deus faz com que haja essa separação, essa desconexão entre Criador e a criatura. A humanidade que for estabelecida como coroa da criação. E mais, porque Deus é justo, como costumava dizer a minha avó, combinado não sai caro. Aquilo que foi estabelecido precisa ser de fato realizado. Deus tinha dito que se o ser humano fizesse a opção pela autonomia, ele sofreria a consequência da morte dessa total separação entre ele e Deus. E você pode estar pensando, mas como isso funciona? Eu lembro de uma situação em que meu filho Gael, meu filho mais velho, era pequenininho, tinha uns 3 ou 4 anos, ele estava de férias em casa e fez alguma coisa que não deveria fazer, então eu confrontei. Se você fizer isso de novo, você vai ficar de castigo. Você vai ficar uma semana sem ver desenho na televisão. Passou um tempo, claro, que ele fez aquilo de novo. Então eu coloquei de castigo e disse para ele, você vai ficar uma semana sem ver desenho. Ele estava de férias em casa, mexeu com tudo que tinha para mexer, brincou com tudo que tinha para brincar. Aí no final da tarde, primeiro dia, ele estava ali sentadinho no sofá, tristinho, cabisbaixo, com carinha de cachorro que caiu da mudança, não tinha nada que queria fazer, afinal de contas gostava de um desenho. Aí eu, pai de primeira viagem, observando ele ali todo jururu, olhei para ele e disse, tá bom, vai, pode assistir desenho. Quando eu saí da sala e cheguei na cozinha, minha esposa me parou e disse, o que você está fazendo? Você não está sendo justo. Por que não? Eu questionei para ela. E ela continuou dizendo, porque você combinou algo e não cumpriu, você não está sendo justo. Naquele dia eu aprendi a dar castigo para os meus filhos. Eu geralmente digo assim, se você fizer isso de novo, você vai ficar de castigo por tempo indeterminado. E depois eu penso quanto tempo vai ser. Pode ser 2 horas, 2 minutos ou 2 dias. Mas, voltando ao que importa, o questionamento da minha esposa naquele dia também me fez pensar que de fato eu estava sendo injusto. Eu não tinha cumprido o que eu tinha combinado. Se Deus simplesmente dissesse, deixa para lá, estaria sendo injusto. E quando falamos a respeito do caráter de Deus, dos atributos de Deus, não podemos esquecer que Deus é completamente justo. Então, porque Deus é reto, há separação. Porque Deus é justo, há condenação. A realidade por causa do pecado, ou seja, o juízo sobre nós. E o que mais nos desespera é a incapacidade que nós temos de resolver isso. Porque por mais que nós pensemos que vamos fazer coisas boas para pesar mais para o nosso lado, descobrimos que o padrão de excelência de Deus é o próprio Deus. E então nos vemos sem saída, porque nos acostumamos a relativizar as coisas. Nós costumamos a nos comparar. Um bom exemplo disso acontecia quando tirávamos uma nota baixa na escola e tínhamos que apresentar o boletim aos nossos pais. Tínhamos 2 possibilidades. A primeira era, pai, mãe, tirei 2 na prova de matemática, mas a classe inteira foi mal. Outra possibilidade, ainda mais efetiva, era, pai, mãe, tirei 2 na prova de matemática, mas o fulano tirou 0. Sempre apontamos para alguém que aos nossos olhos é pior que nós. O grande problema é que a comparação que temos que fazer no quesito bondade é com o próprio Deus. E Ele é completamente santo. E aí não tem como dizermos que estamos na média, porque o patamar é alto demais, não conseguimos. Mas nós inventamos uma possibilidade, começamos a achar que se seguirmos a lei, a Bíblia, fizermos o bem aos outros, iremos merecer a salvação. Eu gosto muito de um escritor que fala a respeito de aconselhamento cristão chamado Larry Crabb. Ele tem um livro intitulado Chega de Regras e, entre tantas outras coisas, ele fala que as leis e os mandamentos que nós temos na Bíblia servem para mostrar que nós somos incapazes de cumpri-los. Tente estabelecer um punhado de regras e você vai ver que em algum momento você mesmo não vai conseguir cumprir o que você estabeleceu para você mesmo. Assim, quando a gente diz que vai começar a fazer uma dieta, comer menos carboidrato, até alguém convidar a gente para ir no McDonald's. Então, mesmo as regras que nós estabelecemos para nós, não conseguimos cumprir. Isso evidencia a nossa incapacidade e nos mostra o quanto nós dependemos de Deus. Eu sei que falando desse assunto, quando chegamos aqui é desesperador, porque percebemos que estamos completamente perdidos. E o questionamento que temos é sobre o que pode ser feito por mim ou por você, mas a resposta é nada. Mas há uma boa notícia. Deus nos amou tanto, apesar de nós mesmos, que Ele cria a possibilidade de nós voltarmos a um relacionamento com Ele, de ser paga a dívida que nós tínhamos, que era impagável.
e que tem uma diferença muito grande dentro da perspectiva reformada a respeito de como isso se dá. Dentro da concepção teológica não reformada, a ideia funciona mais ou menos assim: bom, pecado então é ruim, é como se estivéssemos afundando nele, nos afogando nesse lamaçal de pecado, e essa perspectiva diz, estávamos afogando, tentando respirar, esticando o braço para fora, então Jesus aparece, joga uma corda, nós nos esforçamos, seguramos e ele vai puxando, vamos tentando nos agarrar aquela corda até o momento que ele nos salva. A perspectiva da teologia reformada é diferente. Ela diz que nós estávamos completamente submersos no pecado. Já tínhamos nos afogado, morrido, estávamos mortos em nossos delitos. Mas Jesus entrou na água, nos resgatou e nos trouxe nova vida, assim como ele fez com Lázaro. Jesus vem em nossa direção, nos traz de novo a vida. É isso que nós lemos na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu e você, totalmente depravados, mortos em nossos delitos e pecados, incapazes de escolhermos a Deus, de sermos aceitos por Deus, graciosamente somos amados por Ele. Jesus é aquele que nos tira do lamaçal do pecado, onde estávamos mortos, de onde não poderíamos sair. Ele nos traz de volta para si, faz o milagre da ressurreição na nossa vida e é capaz de fazer novas todas as coisas. Ele é capaz de mudar o rumo da nossa história. Ainda que o pecado seja uma realidade, que nossa depravação seja total, podemos ter esperança que um dia estaremos na eternidade, na presença do nosso Criador, junto do nosso Resgatador, o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem lágrima, nem morte. Nós estaremos lá pelo sacrifício de Jesus e somente pelo sacrifício de Jesus, apesar da nossa incapacidade. Essa é a perspectiva reformada da depravação total. Nós não conseguimos, mas Jesus fez por nós.